Muito obrigada, muito obrigada. Tudo maravilhoso? Muito obrigada. Olha, agradeço demais, né, a você que está sempre conosco, participando dessas reuniões virtuais de sexta-feira, às 14 horas, no Viva em Harmonia. Nossa, é uma alegria imensa saber que, né, grande número de pessoas estão participando, estão compartilhando, né, as nossas reuniões, e eu agradeço mesmo, que deixe o seu like aí, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Seitianeia do Brasil, inscreva-se, tá? Porque sempre você vai poder estar recebendo aí as nossas atividades, né? Deixa aí o sininho, né, já ativado, ok? E compartilhe esse vídeo, né? E assim, então, a gente vai poder cada vez mais expandir esse nosso movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé. Tá? Estamos, então, vivendo sempre em harmonia, não é verdade? E aprendendo cada vez mais como viver em harmonia com o nosso Deus interior, né, com a nossa essência maravilhosa. Na nossa reunião passada, a gente trabalhou o tema, né? Viva em harmonia, erradicando o temor da nossa vida. E esta reunião, então, é Viva em harmonia com confiança e humildade. Tá? Está baseado aqui neste grandioso livro do nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi, Reconstruindo a Vida Humana. Tá? E eu vou considerar, tá, esta reunião de hoje como a parte 2 do, né, Viva em Harmonia, erradicando o temor na sua vida. Tá certo? Então vamos finalizar esse tema, né, com este viver com confiança e com humildade, tá bom? Então, muito obrigada. Quem tem o livro pode estar abrindo na página, vamos ver aqui atrás, né, na página 211, mas é o capítulo 20, é o último capítulo do livro Reconstruindo a Vida Humana. Tá? Então, aqui diz o seguinte, que às vezes serenamos a mente e praticamos a meditação Shinsokan, que é a meditação, né, da Seitianoye, meditação própria, né, do nosso movimento, e esta meditação se encontra no livreto Shinsokan e outras orações, tá certo? Também nas revistas da Seitianoye, temos lá, né, a meditação Shinsokan, podemos seguir pelas revistas da Seitianoye, pelo livreto Shinsokan, também temos, né, no nosso canal do YouTube da Seitianoye, as práticas da meditação Shinsokan, tá? Dirigidas pelo nosso preletor, né, amigo, diretor da Seitianeia do Brasil, preletor João Ricardo Viana Costa, e ele, então, ele gravou várias meditações Shinsokan, de 7 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, e você pode estar, então, pelo canal do YouTube, escrevendo lá, né, meditação Shinsokan, e você vai entrar em contato com esses vídeos maravilhosos e vai te ajudar muito, porque com o vídeo você pode estar acompanhando, né? E você vai ouvindo e vai mentalizando, meditando junto, até que você decore todas as palavras e comece a fazer por si só, tá bom? Essa é a prática, né? Uma das práticas básicas, né, da Seitianoye, tá certo? Muito bem. E aqui, então, diz o nosso Sagrado Mestre, que muitas vezes, né, através dessa prática, a gente vai serenar a nossa mente, mas, aí tem um mas que é muito importante, por mais que nos esforcemos tentando recuperar a paz mental, a mente pode continuar conturbada e não conseguimos nos livrar da intranquilidade e do temor, sendo-nos impossível mentalizar palavras da verdade ou concentrar a mente, tá?
E aí, por que será que acontece isso? Eu estou em meditação, né, buscando, né, a minha paz mental através da meditação, mas eu não consigo. Eu não consigo serenar minha mente, eu não consigo proferir as palavras da oração, da meditação. Ocorre isso, diz aqui, né, o mestre, porque muitas vezes estamos recebendo vibrações de temor vindas de fora. Vibrações mentais coletivas da humanidade estão dominando os nossos pensamentos de uma forma desordenada, né? Então a gente está sendo, né, susceptível a essas vibrações de medo, de temor da humanidade, né, de insegurança, né, de perturbação, de sofrimento, de tristeza. E por que acontece isso? Porque nós somos um só com toda a humanidade, né? Não tem como, né, a gente se separar. Nós somos um único corpo espiritual com todas as vidas, né? Não só a vida da humanidade, mas a vida de todos os seres da natureza. Nós somos um só. Então, é natural a gente receber esse tipo de vibração. Às vezes, até diz aqui o mestre, né, de espíritos errantes, né? Espíritos já que se encontram no plano espiritual, né, desencarnados, mas que ainda não, né, conscientizaram da verdade de que são vida, de que são eternos, de que são espíritos, né, e continuam então, né, influenciando este mundo terreno, continuam apegados a este mundo. E muitas vezes sim, a gente também, por ser um também com eles, né, recebemos esse tipo de vibração. Então você quer orar, quer serenar sua mente, quer se concentrar mentalmente, quer se tranquilizar, e você não consegue, né, por conta de todas essas vibrações. Mas vamos continuar o nosso estudo para ver como podemos, né, deixar de atrair esse tipo de vibração e finalmente conseguir serenar a nossa mente, tá bom? Então, diz aqui, né, que quando isso acontece, a melhor atitude que devemos tomar é primeiramente orar pela felicidade das pessoas que estão nos causando temor e a desordem mental, em vez de ter como objetivo a nossa própria concentração mental e progresso espiritual, tá? Então, por exemplo, você está muito preocupado com um familiar que está doente. A doença desta pessoa está te ocasionando um medo, um temor muito grande. Do quê? De você perder esta pessoa, né? De que esta doença vai prejudicar essa pessoa, deixando sequelas, ou até ocasionando, né, sofrimentos maiores e a morte. Ou seja, no momento que você está orando e meditando, pode ser que surja esse tipo, né, de influência na sua mente, essa preocupação, esse temor, o temor da doença, o temor também de você, se ela está doente, eu também posso adoecer. Então é um temor, né, tanto com relação à pessoa, quanto com relação a você próprio. O que o mestre fala? Neste momento, não se preocupe, né? Não, mas eu preciso orar para concentrar minha mente, para o meu, né, crescimento espiritual. Sim, a gente ora para tudo isso. Mas neste momento, não vamos nos preocupar com nada disso. Se veio à mente alguma pessoa, né, que está fazendo você ter algum sentimento negativo, qualquer sentimento negativo, o mestre fala, serene a sua mente no sentido de abençoar esta pessoa. Então esquece, deixa as palavras, né, da meditação Shinsokan, por exemplo, de lado, né? E comece, né, já que veio essa pessoa na sua mente, ou veio essa determinada preocupação, mentalize, né, a felicidade dessa pessoa. Mentalize só a felicidade, abençoe essa pessoa, abençoe a situação,
que está te provocando essa preocupação, esse medo, né? Essa intranquilidade, essa insegurança. Só mentalize o bem para todos, a felicidade de todos, abençoando, né? Com as seguintes palavras: que ele seja abençoado de acordo com a vontade de Deus, que ele haja corretamente orientado por Deus, né? Às vezes pode ser um temor, né, de um filho, né, que está distante de você, não é? Ou que está desempregado, e você está preocupado. E então vamos mentalizar, né, que ele seja abençoado de acordo com a vontade de Deus e que ele haja corretamente orientado por Deus. Quantas mães, né, nos pedem orientação porque seus filhos estão envolvidos com drogas, né? Aí você quer orar, quer se concentrar, quer esquecer de tudo, né? E buscar Deus, né? A paz de Deus através da oração, mas às vezes na hora da oração você não consegue, né? Só vem o filho na mente, a preocupação com o filho. Meu Deus, será que hoje ele vai usar droga, né? Como será, né, as amizades dele, as influências que ele está recebendo, e aquela preocupação, pare. Entregue seu filho nas mãos de Deus, tá? Antes de ser seu filho, é filho de Deus, tá? Elimine o temor da sua mente, crendo que você e eles são filhos de Deus, portanto são abençoados por Deus, estão sendo protegidos por Deus. Mentalize que ele está sendo neste momento abençoado por Deus e que ele está agindo de forma correta, conforme a vontade de Deus. Deus está agindo através do seu filho. Ele está tomando as decisões mais acertadas a partir deste momento, porque já não é seu filho que está agindo. Mentalize, não é meu filho que está agindo, é Deus que está agindo através dele. Não é meu filho que está pensando, é Deus que está pensando através dele. Não é meu filho que está trabalhando, é Deus que está trabalhando através dele. Dessa forma, então, né, a nossa mente aí sim vai começar a se tranquilizar, porque a gente vai ter a humildade, né, de nos entregar e entregar o filho nas mãos de Deus e com confiança nós vamos começar a viver o nosso dia a dia, tá bom? Por isso que nosso tema hoje é sobre confiança e sobre humildade. Humildade perante Deus, perante o poder de Deus, que é o maior, né? Que é o único, que é o verdadeiro, que é absoluto, tá? Essa humildade de entregar tudo nas mãos do Pai e a confiança, né, de que o Pai vai nos abençoar, vai nos orientar. Tá? Então, continuando aqui. Quando oramos por outra pessoa ou algum espírito, então, por exemplo, né, você está orando e você sente alguma vibração, né, e você percebe, parece que não é algo daqui, é algo que cada um percebe, né? Então, se você sentir que é uma vibração, né, espiritual que você está recebendo, da mesma forma, quando oramos para esse espírito, devemos dar a ele total liberdade. Essa expressão, né, total liberdade, é fundamental nas nossas orações. Quando nós oramos, né, mentalizando que o nosso filho, né, está livre de drogas, por exemplo, né, nós vamos orar entregando esse filho na mão de Deus. Não que o filho manifeste o que eu gostaria que meu filho se manifestasse, mas que ele manifeste a glória de Deus. Tá? Que ele seja orientado e protegido por Deus e que a vontade de Deus seja feita. E que ele possa, então, seguir a vontade de Deus, não a nossa vontade como mãe, como pai, tá certo? Então, isso que é orar dando total liberdade, tá certo? Jamais devemos realizar uma oração de proibição,
Devemos orar para que a nossa oração se torne realmente altruísta, desejando que a bênção de Deus recaia abundantemente sobre eles, que a vontade de Deus flua livremente dentro deles e que sejam verdadeiramente felizes. Essa é a oração que liberta, né? Então, vou dar outro exemplo. Às vezes você está apaixonado por uma pessoa, quer muito estar com essa pessoa, namorar e até casar com essa pessoa. Qual que seria a verdadeira oração nesse caso? É a oração de total liberdade, né? Entregue com humildade essa pessoa nas mãos de Deus, mentalizando de que se for a melhor pessoa para você, né, que através desta união vocês possam aprimorar o seu caráter, que um possa ajudar ao outro no crescimento espiritual. Se essa pessoa for a mais adequada para o meu desenvolvimento espiritual, que então, né, que Deus possa uni-los, ok? Deus, seja feita a vossa vontade, tá bom? Então, a Seitonê nos ensina que o encontro com a nossa alma gêmea é o encontro com o co-desenvolvedor da nossa personalidade, tá? Da nossa personalidade como espírito, como vida, como filho de Deus. É aquele que vai nos ajudar no nosso autodesenvolvimento, né? Como um ser humano melhor, como um espírito que cresce cada vez mais, né? Rumo, né, à evolução infinita, tá certo? Isso, né, esse co-desenvolvedor da nossa personalidade, né, são palavras do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, no livro Orações Diárias, volume 1, volume 2, tem lá as orações, né, da alma gêmea, para louvar esta alma gêmea, e fala exatamente isso. Então, nós vamos orar para que, se esta pessoa for a melhor neste momento, para que me ajude, né, no meu autodesenvolvimento, que Deus então, né, aproxime essa pessoa, que abençoe esta nossa união. Tá certo? Então, esta é a verdadeira oração. Não assim, não, ele tem que ficar comigo ou ela tem que ser a minha companheira. Esta oração é oração de apego. Não é uma oração de humildade e nem de confiança, né? Na vontade de Deus e na certeza de que Deus sempre vai nos, né, trazer o melhor, né? Tá certo? Continuando aqui. Vou comentar aqui sobre o ato de orar para alguém ou algum espírito que esteja causando perturbação à nossa concentração mental e depois mentalizar: a infinita vida de Deus flui para o meu interior. Guardem essa frase. A infinita vida de Deus flui para o meu interior. Às vezes, mesmo mentalizando, a infinita vida de Deus flui para o meu interior, que são uma das frases, né, da nossa meditação Shisokan, não conseguimos concentrar nossa mente nessas palavras. Significa que ainda nos falta treinamento de concentração mental e também que resta em nós um pouco dos sentimentos de temor. Olha lá, voltando, né, no assunto temor, né? Como nós falamos na nossa reunião passada, de que o temor é o maior inimigo do homem, né? E se não erradicarmos essa ideia do temor através da crença na nossa união com Deus, né? E na crença na criação perfeita de Deus, que é o bem, né? Então, é somente com essa crença que a gente vai erradicar esse temor da nossa mente. Enquanto prevalecer esse temor na nossa mente, nós não vamos conseguir concentrar a nossa mente em oração alguma, né? E se a gente não concentra a nossa mente na oração, nas palavras de Deus, como que nós vamos direcionar a nossa vida? Né? Nós vamos ser levados, nós vamos ser impulsionados, né, pelas correntes de ilusão, né?
mas nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida, e quando a gente atinge a concentração mental, esta união com Deus, a gente começa a assumir a nossa vida, né? O destino, né, da nossa vida começa a ficar realmente em nossas mãos, porque nós começamos a ter aquela convicção de que Deus está comigo e de que nada está contra mim. Né? Aí sim a gente assume, né, o domínio da nossa vida, tá? Então o temor faz com que a gente, né, seja carregado, tá, pela ilusão. Então aqui o mestre fala, né, se falta treinamento, né, é porque ainda resta em nós um pouco dos sentimentos de temor, de incerteza, de indignação, bem como pensamentos aleatórios que não sintonizam nossa mente com a suprema voz da razão. Contudo, se rompermos esse estado mental e nos esforçarmos em concentrar efetivamente toda a nossa atenção nas palavras, quais são as palavras? A infinita vida de Deus flui para o meu interior, perseverarmos para mentalizar repetidas vezes somente essas palavras da verdade, a nossa mente alcançará finalmente o estado de concentração serena e pacífica. Olha que maravilha, né? Assim, adquiriremos a sensação de que a compreensão da verdade se impregna de modo profundo e perfeito em nosso subconsciente, que a paz do reino de Deus preencha a nossa vida. Quando acumulamos esses treinamentos, despertamos gradualmente para a imagem verdadeira na qual nossa vida está dentro de Deus. Na reunião passada nós terminamos com esta oração, né? Eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim, eu e Deus estamos inseparavelmente unidos. Vamos fazer juntos? Eu estou dentro de Deus, Deus está dentro de mim, eu e Deus estamos inseparavelmente unidos. Né? Então, quando a gente vive com essa certeza da união com Deus, né? Nós vamos ter a sensação de que Deus é global e que é a minha vida, que é a minha força e me salva. Olha que lindo! Deus que é global, que é minha vida, que é minha força, me salva. Isso está na página 213. Tá? São frases que a gente deve ter sempre em mente. Né? Então, se você tem esse livro maravilhoso, pega lá na página 213, grife essa frase. Deus que é global, que é minha vida, que é minha força, me salva. Essas palavras vão erradicar o temor da nossa mente. Essas palavras vão transformar, né, a nossa vida, nós vamos adquirir cada vez mais uma paz, uma serenidade e a confiança de que Deus é por mim, de que Deus que dirige tudo, né, e que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Tenha certeza absoluta, tudo já melhorou, tá? Pega essa frase também, põe lá, né, na sua área de trabalho, no computador, ou escreva, põe um papel no espelho, né, do seu armário, do seu banheiro, faça cartazes, né, em casa, né, meus pais, meus irmãos, sempre fizemos cartazes de frases positivas e tinha na casa inteira. Mas era muito interessante, a minha mãe, uma pessoa extraordinária, né? Um espírito muito iluminado, ela nunca teve vergonha. A gente tinha, né, na época de solteira, né, cartazes na sala dela com frases positivas. A minha irmã também, né, preletora Rita, de Cássia Baffi Onishi, também está com a mamãe, o papai, o meu irmão lá no mundo espiritual, vibrando, né?
pelo nosso movimento aqui, foram espíritos grandiosos. Então minha irmã também sempre escrevia, né, lindas palavras, e a gente tinha na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha. Então eram as visitas, todo mundo que ia lá em casa via essas palavras, né? E aquilo, gente, iluminava, sempre iluminou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, né? Então, tenham essa frase, olha, eu vou falar de novo, Deus que é global, que é minha vida, que é minha força, me salva. Que palavras, né? Grandiosas, né? Então, dessa forma, né, nós vamos transformar a nossa mente. Olha que lindo, né? Deste modo, manifestar-se-á a imagem verdadeira na qual tudo é bem. E como reflexo do estado mental que conseguiu abençoar até mesmo o perseguidor, sem tentar dominá-lo à força, deixaremos de ser dominados coercivamente por outrem. Teremos liberdade total e despertaremos para o fato de que a força alojada em nosso interior é a força onipotente de Deus. Às vezes o que nos atemoriza é a depressão, é a tristeza profunda, né? Então nós vamos, né, dominar esse perseguidor, né? Que nos assombra, que é a depressão, que é a tristeza, que é a preocupação extrema, que é a insegurança, que é a intranquilidade, né? Como que será agora? Né? Nós estamos na pandemia, como que será depois da pandemia? E essa economia, como que será? E se eu perder emprego? Olha quantas, né, perturbações pode estar na nossa mente, mas vamos, né, através então desta união com Deus, dessa certeza de que Deus está cuidando de tudo, vamos deixar de ser dominados por tudo isso, tá? E vamos despertar para o fato de que a força alojada em nosso interior é a força onipotente de Deus. Nós vamos superar sim, né? Tudo vai passar. Estamos com Deus, Deus é força, né? Deus vai nos dar força de continuarmos trabalhando, né? De continuarmos, então, produzindo, de continuarmos ajudando uns aos outros. Será que não é um momento, então, da gente esquecer um pouquinho da gente e procurar ajudar o outro? Talvez você pense, mas eu que preciso ser ajudado. Você precisa ser ajudado num ponto, mas eu tenho certeza que em outro ponto você pode ajudar muito outra pessoa. Você tem algo especial que só você pode fazer para ajudar o seu próximo. Talvez não tenha o dinheiro, né? Mas você tem um sorriso, você tem uma palavra de incentivo. Tá? Você tem amigos que você pode influenciar para que ajude então o próximo, né? Você tem o poder de orar, tá? E de vibrar o bem para a humanidade através da sua oração. Você pode fazer muito sim, e se cada um fizer a sua parte, né, nós vamos sair dessa, né? Com certeza, né? E nós vamos sair muito fortes, né? Muito assim, preparados para enfrentar qualquer coisa a partir de agora, tá certo? Né? E temos anjos protetores no céu e na terra, né? Que estão vibrando, né? Para a recuperação de todo o nosso planeta. Vamos nos unir em oração, tá certo? Né? Com humildade, faça fluir em seu interior a força de Deus. Né? Então, já encerrando, né, a nossa vida em harmonia de hoje, né? Declarar que a força e o poder existem em nós mesmos, pode algumas vezes fortalecer a nossa autoconfiança, mas há a tendência de gerar pensamentos equivocados a respeito da procedência dessa força e desse poder. Ou seja, não é a nossa força, não é o nosso poder, né? Eu vivo pela força de Deus, eu vivo pela vida de Deus. Enquanto a pessoa não conseguir o estado mental de humildade, eu por mim mesmo nada posso fazer.
A corrente da vida que flui lá de cima não fluirá para o interior dela. Se a própria pessoa se coloca no alto, a água da vida não pode fluir para ela. Jesus ensinou no Sermão da Montanha que são bem-aventurados os aflitos, os pobres, os mansos. É a humildade de uma criança que nos liga ao ser onipotente, ou seja, devemos permanecer vazios para que flua em nós a força suprema e única do universo. Se declararmos que possuímos essa força infinita em nosso corpo físico, estaremos nos satisfazendo e mantendo o crescimento da nossa alma no nível inferior. Assim, fechando a comporta por onde penetra a força infinita. Então, devemos ficar cientes de que a única fonte da força infinita é Deus, que é vida, é força. A verdade dita por Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Este é que faz as obras, e a dita por Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, são realmente a verdade. Ok? Então, olha, com estas frases, né? De que eu por mim nada posso fazer, mas a força de Deus é que faz tudo. E que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Com estas palavras da verdade eu termino Viva em Harmonia de hoje, desejando o máximo de felicidade e força de Deus na vida de cada um. Muito obrigada, até a próxima, né? Deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos iluminar toda a humanidade. Muito obrigado, muito obrigada. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Mais uma vez, uniremos nossos corações e vozes para render tributo de gratidão e manifestar amor aos nossos antepassados, familiares e entes queridos que continuam vivos no plano espiritual, pois eles são a própria vida de Deus, indestrutível, imortal e eterna. Aproxima-se o dia 2 de novembro, quando teremos a sagrada oportunidade de lermos em conjunto a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade nas cerimônias de finados que em 2021 ocorrerão nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, na sede central da Seichonoye do Brasil e nas regionais e núcleos da Seichonoye em todo o Brasil. Assim como na festividade do Santuário Roso, que ocorreu em setembro deste ano, todos poderão, além do preenchimento presencial no dia da cerimônia, solicitar as inscrições dos nomes das almas, famílias e anjinhos em registros espirituais, enviando sua lista por e-mail ou via WhatsApp. Devido à limitação de pessoas no modo presencial, em razão do retorno gradativo e obediência aos protocolos sanitários, será realizada a transmissão virtual pelo canal oficial da Seichonoye no YouTube, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo, a partir das 8h30 da manhã, no dia 2 de novembro.
sendo que às 9 horas teremos a palestra explicativa sobre a cerimônia especial de finados. Para as regionais vinculadas à Academia de Ibiúna, as listas devem ser enviadas para a Superintendência de Ofícios Religiosos da sede central da Seichonoye do Brasil. As demais academias realizarão a cerimônia em memória às almas dos antepassados e também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que participaram da construção de sua respectiva região. Aqui registramos um recadinho especial para as regionais vinculadas à Academia da Amazônia no Pará. As cerimônias aí serão realizadas no dia 31 de outubro de 2021 e não no dia 2 de novembro. Entre em contato ainda hoje com a regional, núcleo ou associação local para saber como preencher seus registros espirituais. Vale ressaltar que os registros espirituais que serão solicitados e enviados para as cerimônias de finados serão posteriormente encaminhadas para o Santuário Roso e receberão 5 orações diárias até abril de 2023. Para quem deseja enviar seus registros para a cerimônia especial da Academia de Ibiúna, entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5014 2262 ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 5014 2246 ou ainda pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Participe acompanhando a transmissão virtual pelo canal oficial da Seichonoye no YouTube a partir das 8h30 da manhã no próximo dia 2 de novembro. E lembre-se, a oração é o maior presente que podemos oferecer aos nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Então anote aí. Temos um encontro marcado com a gratidão aos nossos antepassados, familiares e entes queridos falecidos no dia de finados. Muito obrigado.